Dando prosseguimento à série de matérias sobre saúde mental, a gente vai abordar um tema que é um dos transtornos que mais acomete as pessoas no planeta inteiro, principalmente pós-pandemia. Nós estamos falando da depressão, que é um caso seríssimo. E nós viemos aqui pedir esclarecimentos para dois especialistas, a psicóloga Mariette Duarte e o Dr. Daniel Minarim, psiquiatra da Clínica Maia, para nos contar um pouco sobre esse assunto. Esse tema é muito complexo, não é? É um tema muito complexo que atinge milhões de pessoas, né? Nesse período de pandemia, nós tivemos um crescimento enorme de pacientes que procuraram os nossos serviços por conta da depressão. Uma coisa muito importante é saber separar o que é depressão e tristeza. Tristeza é um quadro passageiro. A depressão, ela fica prolongada por um período mais longo e tem alguns sintomas físicos e emocionais. Isso é importante a gente conseguir saber separar, né? A depressão, por exemplo, ela consegue te tirar das atividades diárias, é um dos fatores que mais afastam pessoas da sociedade e do trabalho, né? É uma das primeiras patologias aí de transtorno que consegue afastar as pessoas das atividades de trabalho. É importante destacar sobre a depressão porque as pessoas tendem a empurrar isso para debaixo do tapete. A gente fala que tendem a empurrar para debaixo do inconsciente. Então eu acabo conseguindo deixar aquele sentimento de tristeza e eu consigo levantar e fazer as minhas atividades diárias, eu tendo a não dar importância para o que é esse sentimento dentro de mim. Então eu levanto ali todos os dias com aquela vontade de não querer ir trabalhar, mas mesmo assim eu trabalho. Eu acabo sendo funcional por um período muito prolongado e isso ao longo do prazo tem uma cobrança muito grande, né? A dificuldade para sair de casa, a dificuldade para levantar da cama, a dificuldade para as atividades diárias, como o banho, o autocuidado, acabam ficando negligenciados por conta da depressão. Isso apareceu muito na pandemia e agora com esse pós-pandemia. O número de pacientes de internação aumentaram bastante também em busca dessa ajuda relacionada à depressão. Doutor Daniel, eu acho que a sua opinião como psiquiatra, especialista no tema, eu acho que é fundamental. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, eu primeiro gostaria de esclarecer a noção de saúde mental. A saúde mental não difere da saúde física em nada, a não ser por ser mais sutil e, por isso, às vezes mais escondida, se externaliza menos. A saúde é um estado de equilíbrio, como existe na natureza, as órbitas dos planetas, como é no físico, a pressão arterial, ela vive entre parâmetros, não é? E assim também é a saúde da nossa mente, ela vive entre parâmetros, aquele equilíbrio daqueles parâmetros é que é importante para a gente separar o que é saúde e doença na mente, levando em consideração sempre intensidade dos sintomas, duração e prejuízo que isso tem causado na vida das pessoas. No caso específico da depressão, seria, como a Mariette falou, uma tristeza de um grau além de um grau observado comumente, com a duração maior do que isso, e trazendo prejuízos para a vida dessa pessoa. Faltas ao trabalho, prejuízos nas relações interpessoais e permeia toda uma série de apetites da mente, sono, vontade de comer, o tesão na vida de buscar novos objetivos, ela compromete de todas essas formas e, óbvio, no seu grau mais alto, os riscos de vida, porque é um dos grandes fatores aí para o suicídio. Agora, a gente está aqui também para mostrar soluções. São quadros, uma patologia que tem solução. E, claro, vocês como especialistas
nós estamos aqui para poder dar um caminho para essas pessoas, não é? Não é isso, doutor? Sim, acho que um dos primeiros pontos é falar sobre a depressão sem o preconceito da doença. A pessoa que sofre de depressão, ela é muito estigmatizada. Então é aquela pessoa preguiçosa, que não levanta. E isso causa uma complexidade muito grande na hora do tratar, porque muitas vezes a pessoa que sofre de depressão não consegue compreender que tem a depressão. É falar sobre a doença, é procurar especialista, é procurar ajuda. Esse é um ponto principal. Muitas vezes a pessoa que sofre de depressão não consegue buscar essa ajuda. Então, as pessoas que convivem com ela, é importante conseguir perceber aí alguns sintomas para dar aquela força, para dar aquela motivação para a pessoa conseguir dar o primeiro passo e buscar ajuda de profissionais especializados para isso. Doutor Daniel, e eu acho que o seu caminho é exatamente por aí também. Sim, é preciso pedir ajuda, e os familiares também observem, porque muitas vezes o paciente não tem esse sentimento de doença. E quanto mais cedo a gente tratar, naturalmente melhor. Existem tratamentos aí de diversas linhas para depressão. Existe o medicamentoso, que são comprimidos que a pessoa toma diariamente. Existe o tratamento por estimulação cerebral também, é feita a estimulação elétrica, a estimulação magnética. E existe mais modernamente os tratamentos com acetamina injetável para os casos resistentes. E tem surgido novas promessas, né? Principalmente aí nos Estados Unidos, com o ressurgimento dos psicodélicos para tratamento da depressão. E, claro, terapia ajuda bastante, né? E é indicado que, na verdade, a gente combine tudo isso com a pessoa, inclusive atividade física. Todas essas coisas têm um poder antidepressivo que, quando a gente combina, Dá certo. tende a dar certo. Eu quero aqui agradecer a presença da doutora Mariette e do doutor Daniel e prometemos dar mais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês aí. Vamos lá, continuamos.